Mas vai, irmãos, mais uma vez. Hoje, dessa vez, Carlos não veio cá orar, não, né? Amém. Vamos dar continuidade a que começamos semana passada. E hoje, se o Senhor permitir, finalizamos. Mas se não, vamos continuar. Queria também pontuar sobre a questão do louvor, né? Incentivar os pais a estarem incentivando seus filhos. Essa é uma idade propícia, né? Faixa de 8, 9, 10 anos. A irmã Jane também, os seus filhos estão convidados a estar conosco. Falem com eles, mas puder incentivar também para estar conosco é muito bom, certo? Todos estão bem-vindos. É sempre bom nessa fase, né? Eu me vejo assim porque nessa fase também eu estava iniciando lá, né? E fez parte, né, da minha evolução no Senhor, né? Então, de fato, é um divisor de água, né? Talvez a gente não tenha noção do que isso pode repercutir lá na frente, né? Mas esses momentos aqui na mente deles marcam, porque eu me lembro, né? Quando eu iniciei. Então é interessante que os pais continuem incentivando seus filhos a estarem no caminho do Senhor, porque é uma responsabilidade, né? Louvar é uma responsabilidade. E eles já vão sentindo, né, isso no coração, essa responsabilidade e interesse, né, pelas coisas do Senhor. Então, louvado seja Deus. Não tem adultos, mas tem crianças, né? E o Senhor ele faz com todos. Irmãos, vamos abrir lá em Êxodo 14. Êxodo 14. Vamos ler alguns textos hoje, só para. Eu vi a irmã Simone comentando na sexta-feira, né? É domingo que o Lucas vai dizer, né? Quanto tempo, mas só que eu não quero falar nada de mim mesmo, irmão. Então, nós vamos ver na própria palavra, né? A palavra mesmo mostra isso. Se eu falar de mim mesmo, eu sou um miserável, né? Mas a própria palavra vai nos dar esse indício da caminhada do que nós estamos falando. Êxodo 14, 15, verso 15. Vamos ler esse texto, depois vamos para 1 João. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, ou que avancem. Vamos agora para 1 João, que é o texto base que nós estamos estudando, lá no finalzinho. Antes de 2 João, 1 João 2, do 12 ao 15, ao 17. 1 João 2, do 12 ao 17. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos ou jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos ou filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor, esta é a tua palavra, Senhor. Estamos aqui, Senhor, aos teus pés, para te ouvir, Senhor. A tua voz é poderosa, a tua voz é cheia de majestade, a tua voz aquebranta o nosso coração, a tua voz nos mostra o caminho. É a tua voz, Senhor, não a nossa. Então pedimos que essa voz soberana possa bradar entre nós e nos mostrar o caminho da tua vontade, Senhor. Queremos ser obedientes ao teu propósito, Senhor. Então nos guia e nos conduz, Senhor, segundo o teu soberano e eterno propósito, em nome de Jesus. Irmãos, semana passada nós falamos, né, sobre
Na verdade, dando continuidade que o irmão Carlos falou há 3 semanas, 2 semanas atrás, né? Sobre a vida de obediência. Nós falamos sobre alguns irmãos, né? Sobre a vida de Noé, sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Jó, sobre a vida de Pedro, seu chamamento. E foi interessante porque nós continuamos a falar sobre a consequência que gera a obediência, né? Quais os estágios da nossa vida cristã, logo após há um chamado a obedecer, o que gera em nossas vidas, né? Nós falamos basicamente sobre isso. E nós vimos que esse chamamento, ele muitas vezes vai nos requerer algumas coisas, como foi na vida de Abraão, né? Quando Deus chamou, nós nos maravilhamos com o seu propósito em ser pai de multidões, mas o Senhor pediu para que ele deixasse algo, né? Deixasse a sua parentela, a sua casa. E ele foi chamado com 75 anos. Então, havia muito apego no coração de Abraão com a sua família, né? Mas o Senhor, ele precisou chamar ele e ele tinha que abrir mão de algo, né? Para que ele pudesse obedecer e fosse pai de multidões. Nós também observamos na vida de Jó, de perder tudo, e no final da sua história a gente vê o propósito que foi toda aquela perca, né? No que gerou. E na vida de Pedro, em largar sua rede e seguir ao Senhor. E quando nós lemos ali em Atos, imagina, um homem que ao pregar o evangelho, 3.000 pessoas se convertem, né? Então, o que seria de Pedro se ele não tivesse largado aquela rede, né? Talvez nem saberíamos quem foi Pedro, ou provavelmente a história seria totalmente ao contrário, né, do que foi. E assim pode ser em nossas vidas, né? Às vezes por não deixarmos ou não obedecermos aquilo que o Senhor está falando no nosso coração, tudo pode ser ao contrário, né? Isaías fala que os planos do Senhor são mais altos do que o nosso. Mas uma vez que meu coração não se dispõe a obedecê-lo, muito provavelmente eu vou provar o lado amargo, né, dessa vida. E o Senhor não quer isso para nenhum dos seus filhos. E nós finalizamos falando sobre esse progresso espiritual aqui registrado em 1 João, que o apóstolo João fala. Essa carta foi escrita à Ásia Menor, aos irmãos de Éfeso. É a mesma igreja ali de Apocalipse 2, quando fala que os irmãos, eles abandonaram o melhor amor. Era essa mesma igreja a quem o apóstolo João se endereçava naquele momento. E ele fala de 3 estágios aqui, né? Dos filhinhos, dos jovens e dos pais. E em toda a assembleia há esses estágios da caminhada cristã, né? Quando iniciamos, ao nascer do alto, a nascer de novo, iniciamos como filhinhos, né? Aos pés do Senhor, aos pés dos mais antigos na assembleia, querendo aprender, querendo beber do Senhor. Na juventude ele mostra, né, já uma maturidade, porque ele fala que vocês têm a palavra. É isso que ele diz, né? Jovens, vocês têm a palavra e já vencestes o maligno. E aos pais ele diz: vocês conhecem. Ou seja, há uma experiência de relacionamento, como Enoque tinha com Deus. Quando a Bíblia fala que Enoque andava com o Senhor. Então era alguém que tinha relacionamento. Então, um homem ou uma mulher que tem maturidade, ele vai ter como prioridade andar com o Senhor. Ter um relacionamento de experiência e de vida, não de teoria, porque nós vimos que eu posso, na minha caminhada, ter uma mente cheia e um coração vazio. E isso pode nos afastar daquilo que de fato o Senhor quer tocar em nossas vidas e nos tratar, né, como irmãos e irmãs. E hoje nós iremos falar, eu finalizei semana passada, né, perguntando qual o período de um filhinho ali, né, na caminhada cristã. E nós citamos a primeira menção de filhinhos, que foi lá em João 13, quando o Senhor Jesus ele fala aos seus discípulos, né, filhinhos, já é hora de deixar-vos, João 13. Depois nós vimos que o apóstolo Paulo também ele fala aos irmãos, aos Gálatas, Gálatas 4, fala também sobre isso. Aqui, quem de novo eu sinto dores de parto, né? E aqui, em 1 João, ele repete aquilo que ele aprendeu do Senhor. E ele fala com muito amor e carinho àqueles irmãos, né? Filhinhos. E nós vimos que no livro de 1 João há 8 menções sobre isso. E hoje, irmãos, nós vamos... Hoje nós... Se assustou. Hoje nós vamos
continuar falando sobre esse mesmo assunto. Sabemos que na caminhada cristã, irmãos, um filhinho, ele só inicia, né, depois que nasce. Ainda que um pai ou uma mãe ele tenha expectativa de ser pai e de ser mãe, enquanto o filho não nascer, ele não pode dizer que comprovadamente que é um pai ou que é uma mãe, né? Pode-se haver, Deus livre e guarde, algo que impeça do filho nascer. Então, ele só é pai de fato se o filho vier a nascer, né? Então, quando um filho de fato ele nasce de novo, ali nasce uma vida. E nós sabemos que por ter algo dentro dele, que é essa vida, não permite que ele permaneça naquele mesmo estágio. É impossível olhar hoje para Felipe, encontrar uma criança e daqui a 10 anos encontrar do mesmo tamanho. Porque eu sei que dentro dele tem uma vida. E essa vida não permite que ele permaneça com 30 anos do mesmo tamanho que hoje está. Então é o natural, durante a caminhada, que haja uma evolução para regozijo dos pais em ver seus filhos evoluindo e para regozijo de Deus, de ver que no período da caminhada houve um crescimento. Assim como o pai se satisfaz, uma mãe, em ver um filho evoluindo, o Senhor se satisfaz e se alegra em ver filhos maduros, que não permaneceram como anãos, mas puderam evoluir na caminhada cristã. E vire uma página só, 1 João 5,11, ele fala, e o testemunho é esse, 1 João 5,11, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Então, se você crê que de fato você nasceu do alto e que o Filho habita dentro de você, se você tem essa convicção de novo nascimento, se você tem uma convicção de que você nasceu do alto, há uma vida dentro de você. Além da biológica, há uma vida espiritual dentro de você. E essa mesma vida, que aqui o texto diz que é o Filho, ela não pode se conter em um tamanho pequeno. Ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser amadurecida. E isso requerá de nós viver estágios, porque nós não podemos viver apenas isolado ou em um lugar a sós. Nós precisamos evoluir. Essa vida precisa crescer. Essa vida ela quer crescer. E o texto fala aqui, essa vida está dentro de nós. Essa vida está dentro de mim. Mas eu posso ser responsável com que essa vida não cresça. E é um perigo. Porque eu posso ter tanto tempo de evangelho e essa vida está do mesmo tamanho de quando eu aceitei o Senhor. E aqui está claramente dizendo que há uma vida dentro de nós. E na caminhada, irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque o Senhor trará aos nossos meios arranjos. Casamento é um arranjo do Senhor para nos tratar e amadurecer. Dificuldades são arranjos do Senhor para nos tratar e amadurecer. Irmãos novos são arranjos do Senhor para nos tratar e amadurecer. Filhos também são arranjos do Senhor para nos tratar. Trabalho pode ser também arranjos do Senhor para nos tratar e amadurecer. E o Senhor, então, com seu cuidado e zelo, enviará arranjos, caminhos, para que essa vida que está dentro de nós seja desenvolvida. Nós sabemos que quando uma criança ela tem um crescimento normal, ela vai crescer, mas haverá dois lados da moeda, né? Ela pode crescer saudável ou não. Isso vai depender do quê? De como o pai instrui. Se o pai instrui a não se alimentar mal, ela vai crescer bem, né? Mas se o pai permite de tudo, nós sabemos que ela vai ter sérios problemas, né, na vida adulta. Então, ao cuidado com que os mais velhos, que são os pais, tenham cuidado com os filhinhos, para que eles se alimentem de forma saudável, que bebam do Senhor, se alimentem do Senhor. Há algo interessante na palavra do Senhor, né? Os irmãos lembram onde o Damasceno Eliezer encontrou a esposa de Isaac? Aonde? Na fonte, no fonte. Os irmãos lembram onde Jacó encontrou Raquel? Os irmãos lembram onde o Senhor encontrou a mulher samaritana? Então o poço fala da palavra. Nós precisamos estar perto da fonte. E então nós encontraremos o nosso amado.
Ali tipifica as esposas, e nós éramos aquela mulher samaritana, que estávamos perdidos, maltratados, feridos por amantes, aqui os irmãos vão entender, né? Escravizados por pecados, e ao encontrar o Senhor, largamos o nosso cântaro e começamos a seguir o Senhor. Então nós precisamos estar perto da fonte, porque aí beberemos dele e jamais retornaremos àquela vida antiga, né? Então a vida dentro de nós irá evoluir, porque estamos perto da fonte. Então que o Senhor nos ajude a permanecer perto dessa fonte. Assim como houve nesses 3 tipos que eu acabei de citar agora, precisamos estar perto da fonte para bebermos do Senhor e essa vida emanar dentro de nós. Então, quando olharmos daqui a 10 anos, não mais vejamos aquele menininho que chorava com qualquer coisa, ou que se dissesse alguma coisa era emburrado, ou se muitas vezes, por dar alguma disciplina, se revoltou. Vejamos alguém maduro, que quando você fala, ele diz amém, irmão, obrigado. Porque Provérbios diz, né? Se você repreender o tolo, ele vai se tornar mais tolo. Mas se você repreender um sábio, ele vai te amar. Então, a diferença de um sábio e um tolo, Provérbios fala, né? Quando você repreende, um fica enraivado e se enfurece, se emudece, mas o outro não, agradece. Obrigado, irmão, porque isso aí vai me ajudar bastante na caminhada. Então, 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala o quê? Quando eu era menino, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, ele fala que acabou, ou seja, eu deixei de ser menino. Então você percebe que houve ali no apóstolo Paulo uma evolução. Ele era menino quando nasceu o Senhor. Em Atos 9, ali está um bebezinho na fé. Está ali alguém que nasceu de novo. Embora fosse alguém que fosse de muito conhecimento, de muita filosofia, mas estava um bebê diante do Senhor. Mas ao escrever aos Coríntios, ele já reconhece que na sua caminhada houve uma evolução. E ele já se diz como um homem. Eu deixei de ser menino para ser um homem. Então, irmãos, nós precisamos, na caminhada cristã, decidir. É uma decisão. No mundo espiritual, uma criança no mundo físico, ela jamais irá decidir ser homem, porque é o natural. Não tem como ela evitar o crescimento dela. Ainda que ela não tenha a responsabilidade de homem, mas terá a idade de homem. Mas na vida espiritual, deixar de ser menino é uma decisão pessoal. Eu decido ou não abandonar as coisas de meninos. Ou eu decido deixar de ser homem, de deixar de ser maduro, para continuar bebendo de leite, né? De alimentos não tão sólidos, né? Então, o desenvolvimento espiritual, irmãos, ele parte do individual, daquilo que você quer, da sua decisão. É uma decisão do nosso coração, é uma decisão do nosso interior. De fato, abandonar, como o apóstolo Paulo, eu deixei as coisas de meninos. Então, nós precisamos, dentro de nós, decidir se de fato queremos deixar as coisas de menino e avançar para ser homem ou mulher, né? Maduros espirituais. Nós sabemos que a palavra filhinho, né? Teknon, filhinho, né? Pequenininho. E 1 Coríntios 3,18 fala que nós, com o rosto descoberto, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, acho que o irmão Carlos falou isso aqui mais cedo. Se tem alguém dentro de nós que quer desenvolver essa vida que há, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, os irmãos lembram que quando o Damasceno Eliezer foi encontrar a Rebeca, ele adornou para que ela pudesse se encontrar com o seu noivo. Então o Espírito Santo, irmãos, nessa caminhada irá nos adornar, irá nos colocar arranjos, brincos de ouro, correntes de ouro, e ouro fala do caráter e natureza de Deus. O Espírito Santo irá forjar dentro de nós esse trabalhar para desenvolver essa vida que já habita dentro de nós.
se de fato cremos que somos do Senhor. Essa vida está em nós. E quando nós lemos aqui em Êxodo 14, o povo perguntou ao Senhor, né? Moisés perguntou ao Senhor, Senhor, e agora? O que é que nós vamos fazer, Senhor? Faraó está vindo atrás de nós. Sabemos que Faraó tipifica o diabo, né? Faraó está vindo atrás de nós. Diante de nós está o mar. O que nós vamos fazer? Que experiência extraordinária, irmãos. Às vezes, quando eu ia para casa de minha tia, né? Próxima assim à praia, eu sempre ia à praia e ficava assim, vislumbrando aquela cena, né? Tentando imaginar o mar se abrindo. Que algo extraordinário, irmãos. Mas houve, antes, dentro de Moisés, um espanto. Senhor, e agora? O que é que nós vamos fazer, Senhor? Vem o exército de Faraó, diante de nós tem o mar. O que nós vamos fazer? E o Senhor disse a ele, diga ao povo que marche. Diga ao povo que avancem. Irmãos, a caminhada do povo de Israel é exatamente o nosso progresso nos dias atuais. Nós sabemos que o deserto também tipifica o mundo. E que nós estamos sendo atacados por um principado, que é Faraó, o inimigo das nossas almas. E o Senhor, Ele vai nos colocar muitas vezes em situações diante do mar, diante de dificuldades maiores do que nós, diante de circunstâncias que às vezes podemos achar impossíveis, ou muitas vezes achar que de fato não há condições de vencermos. E o Senhor, com a sua mão poderosa, só o Senhor então, para fazer o impossível. Que de fato nós avancemos no Senhor. Embora o mar tenha sido muito grande, irmãos, eles não podiam se conter àquela experiência, porque maior é o que estava com eles. E é o maior que está com nós, irmãos. O mesmo que houve com aquele povo que abriu o mar e o povo passou, é o mesmo que está conosco hoje. E ele irá fazer com que durante e no meio às circunstâncias tenhamos experiências. E muitas vezes essa experiência pode provocar em nós resultados diferentes. Sabemos que uma multidão saiu do Egito, mas apenas 2 daquela multidão conseguiram vencer as etapas. Então o processo é muito difícil. De fato, a porta é estreita, mas o Senhor é conosco em toda a caminhada. Então, assim como foi ali, irmão, naquela experiência do povo de Israel, nós iremos durante a caminhada passar por algumas dificuldades, passar por algumas circunstâncias, enfrentar exércitos de Faraó, que são os principados e potestades. Na caminhada cristã, muitas vezes, iremos enfrentar tudo isso. Iremos estar no deserto, mas a providência do Senhor em nos dar o maná, a providência do Senhor em colocar uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, a providência do Senhor em fazer com que o seu povo não perca a sandália dos pés e que no deserto as suas roupas não se desfiem, é certa. Porque ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Então, embora, irmãos, estejamos nesse progresso na caminhada, e aqui nós estamos em diferentes estágios. Aqui pode ser que alguns estejam na luz do meio-dia, outros na luz do amanhecer, aquela que vai iniciando bem fraquinha, outros talvez mais avantes, em uma luz mais forte, enxergando um pouco mais, tendo mais clareza de alguns assuntos. Mas o importante é que nós não percamos os passos dos meninos. Nós não percamos os passos daquele que está à nossa frente. Nós não percamos os passos do nosso bom pastor. Porque se desviarmos desse foco, perderemos o grande privilégio de experimentar coisas extraordinárias com o Senhor. Então que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor continue a nos dar graça. E Gênesis 32:14, né? Quando Jacó encontra seu irmão Esaú, e cada um tinha, né, uma quantidade grande de animais, e houve uma preocupação no coração de Esaú, né? Em como ir acompanhar os animais e acompanhar a família. Ele disse, não, nós vamos nos passos dos meninos. Então, o mais velho não é aquele que conhece mais, mas que entende o discernimento inferior do outro ou menor do outro e decide caminhar junto, porque foi o que o Senhor Jesus fez conosco. Embora o Senhor Jesus tivesse muito e fosse o próprio Deus, ele se esvaziou para andar com pessoas iletradas, indoutos. Imagine, irmãos, alguém que é a sabedoria,
Quando nós estamos em um ambiente de trabalho, né, ou em um ambiente secular de amigos, e nós enxergamos que uma pessoa ela não tem tanto conhecimento assim, a gente já logo quer se afastar, né? Porque enxerga que talvez ele não tenha tanto potencial assim como o outro. Mas o Senhor Jesus ele fez ao contrário, né? Embora ele tivesse muito e pudesse isolar porque tinha muito e ninguém iria acompanhar porque ele é o próprio Deus, ele se fez carne, habitou entre nós e andava talvez com a pior raça que havia ali em Israel, pessoas iletradas, indoutos, e quando nós olhamos para a história da Bíblia, né, encontramos avanços extraordinários em cada um deles, de bebezinhos a homens maduros, né, que encontrou espaço para avançar. Então, eu vou citar a primeira menção, né, do que eu perguntei na semana passada, sobre a questão de filhinhos, né? Quanto tempo a Bíblia nos mostra o caminhar de alguém que está dando os primeiros passos na fé? Quando a criança ela nasce, ela precisa de todo o suporte do pai, né? Para andar, para se alimentar. E chega um certo período que os pais não vão mais precisar mostrar ao filho aonde ele tem que pegar comida, aonde ele tem que beber água, aonde ele tem que escovar os dentes, porque já criou dentro dele uma maturidade, pelo pai ter mostrado o caminho, a mãe ter mostrado o caminho, já houve dentro da criança uma maturidade para conhecer o caminho. Então ele não precisa mais perguntar ao pai, pai, onde eu posso pegar comida? Não vai mais precisar perguntar, pai, onde eu posso beber água? Ele não vai mais precisar perguntar, pai, onde eu posso escovar os dentes? Porque já há uma maturidade dentro dele que sabe, pelo pai ter mostrado e ter caminhado com ele. Então é essencial que, quando filhinhos, haja alguém que caminhe com ele. Os filhinhos, eles não podem caminhar sozinhos. Então, se tem alguém que você ama caminhar junto, talvez seja um filhinho que o Senhor colocou do seu lado, e você precisa caminhar com ele para que essa vida seja desenvolvida. E quando ele conhecer o caminho, ele vai conseguir andar só, com o Espírito Santo, claro. E a primeira menção, irmãos, que eu queria falar era sobre o Senhor Jesus e os seus discípulos. Essa é a primeira menção de pais andando com filhinhos. Quanto tempo foi o ministério do Senhor Jesus com os discípulos? 3 anos e meio. Por que 3 anos e meio? O livro de João fala que o Senhor Jesus participou de 4 ceias, de 4 períodos de Páscoa. E a Páscoa era anual. Então, ele participou de 3, na quarta, depois ele morreu. Então, o seu ministério foi 3 anos e meio. Depois disso, o Senhor ficou 40 dias e foi assento aos céus. Então, o Senhor caminhou com eles em um período de 3 anos e meio. Foi um período do ministério do Senhor Jesus com seus discípulos. Então, nós podemos ver ali no Novo Testamento, os exemplos que eu vou citar aqui, a maioria, todos eles são no Novo Testamento, né? Eu sei que há irmãos que dizem que a caminhada cristã em maturidade é 10 anos, 15 anos, eu sei que há irmãos. Mas eu falei com os irmãos que o meu propósito era mostrar com base no que a Bíblia nos mostra. E 3 anos e meio de caminhada com alguém não significa que ela atingiu uma maturidade plena, mas ela já sabe e conhece o caminho. Então, o ministério do Senhor Jesus com seus discípulos foi 3 anos e meio. Então, nós vemos ali a primeira menção de filhinhos que nasceram. Pedro não sabia de nada, João não sabia de nada, Judas não sabia de nada, Tiago não sabia de nada, mas um período que foi necessário, porque logo depois, quando a gente vê o livro de Atos, você vê que a resposta desse caminhar de 3 anos e meio está em Atos. Olha a explosão que foi o livro de Atos. Então podemos ver que os 3 anos e meio que o Senhor andou com eles foi o suficiente para que aquelas vidas fossem desenvolvidas e pudessem ter discernimento da vontade do Senhor. Não foi necessário mais que isso. Então o Senhor andou com ele, caminhou com eles, um período de 3 anos e meio. E sabe qual era a idade dos discípulos, irmãos? Isso aqui é impressionante. A idade dos discípulos não era de 40 anos. A idade dos discípulos, média ali, era de 15 a 19 anos. Sabe por quê? Os irmãos lembram lá em Mateus 17,
quando o Senhor Jesus é indagado por que ele não pagava imposto. Os irmãos lembram? E aí o Senhor Jesus disse o que a Pedro? Ó, Pedro, de quem é o reino? Dos filhos ou dos alheios? Aí Pedro disse, Senhor, dos filhos. Então, logo eles estão isentos. Mas, para que eles não se escandalizem, vá lá, pegue um peixe. Dentro da moeda dele, dentro do peixe tem uma moeda. Você paga o imposto por quem ele fala? Por mim e por... Mas não tinham 11? Então por que o Senhor só iria pagar o imposto de Pedro e dele mesmo? Então os outros 11 não iriam pagar imposto? Estaria errado, não? O Senhor Jesus não ia se equivocar ao ponto de pagar só o imposto de 2 pessoas e 11 ficar devendo. Imagina que o Senhor Jesus, sendo a justiça, não iria ser injusto naquele momento. Então, naquela época, irmãos, só quem pagava imposto era quem tinha acima de 20 anos ou quem já era casado. Como os outros discípulos não tinham essa idade, então eles não era necessário pagar imposto. Então, por isso que o Senhor Jesus disse, ó, vá e pague por mim e por ti. Então, aquela passagem é crucial para entendermos a faixa etária de idade que tinham os discípulos. Era uma média de 15 a 19 anos. Só Pedro, por já ser casado, e o Senhor Jesus, que já tinha 30 anos, era necessário pagar o imposto daquela época. Então, os discípulos, por terem uma idade menor, eles não pagaram. E a idade é impressionante, não? De 15 a 19 anos. Irmãos, eu sei que às vezes a gente ouve, né, alguns comentários a respeito de idade e maturidade. Talvez eu não seja a pessoa correta para falar isso, mas às vezes estamos muito equivocados, irmãos. Não fazia mais sentido o Senhor convocar homens de 30, 40 anos, homens de guerra, homens que tinham muitas experiências. E a gente vê vários versículos na Bíblia onde o Senhor rejeita, não como isso não é via de regras. Isso não é via de regras, mas enxergamos muitos exemplos onde o Senhor conta com o jovenzinho, aquele ali que tem menos conhecimento, está iniciando agora. Foi assim que o Senhor fez com Davi. Foi assim que o Senhor fez com os discípulos. Imagina um jovem de 15 a 17 anos seguir o Senhor, mas o Senhor chamou. Você acha que o Senhor não deve ter ouvido várias coisas naquela época? Ele está louco chamando essas crianças. Mas o Senhor chamou crianças, jovens, para servi-lo. E quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos o poder que isso foi. Imagina, irmãos que pregavam e vida se convertia, curava, expulsava demônios com 20 anos. Não é via de regra, irmãos. Volto a dizer, não é via de regra. O Senhor também conta com os que têm mais experiências. Mas, em um cenário bíblico, o Senhor também dá margem para aqueles que são mais jovens. Lembra quando Salomão escreve, né, o livro de Eclesiastes, ele fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias. Então, o tempo de servir ao Senhor, de fato, também é na juventude. Não espere entender que para servir ao Senhor você tem que ter 30 anos. Porque o Senhor convocou 12, onde 11 tinha menos de 20 anos. Eram 15 a 17 anos, jovens, conhecendo a fase adulta, mas o Senhor os escolheu. E ali foi amadurecendo. Dentro da igreja, dentro da comunhão, eles foram amadurecendo. Não precisou viver no mundo para ter experiência e crescer para servir ao Senhor. Não, o Senhor chamou ainda jovem, convidou todos eles para servir ao Senhor. E quando lemos a palavra, nem se fala, né? As experiências que cada um deles tinham diante do Senhor. O irmão Otmani mesmo, um dos livros que ele escreveu, né? Eu ainda não li esse livro. Mas, conversando com alguns irmãos, muitos deles já falaram a mesma coisa a respeito desse livro, né? Eu ainda não tenho capacidade para ler esse livro, que é O Homem Espiritual. Os irmãos falam que é o livro mais profundo que o Otmani já escreveu. A maioria dos irmãos que eu, assim, tive comunhão, eu já falei a respeito, fala que é o livro mais profundo que o Otmani já escreveu. E sabe quantos anos o Otmani tinha quando escreveu esse livro? 24 anos. Então, um dos livros mais profundos dele foi na sua juventude, foi na sua fase jovem. Daniel, na Babilônia, um homem que foi governador, um homem que fechou a boca do leão ali, né, naquela fornalha, não temia
intempéries do governo babilônico. Sabe quantos anos Daniel tinha? 17 anos na Babilônia. Mas tinha convicção do que havia dentro dele. Então, nós podemos falar também aqui de Abraão, era um ancião no Senhor. Então, irmãos, não devemos nos apegar a isso, à idade. Não devemos nos apegar como via de regra. O Senhor pode usar, sim, os que têm mais experiências, mas também Ele pode usar essas crianças. Essas crianças no louvor é o Senhor usando. Então, nós temos que ver que há uma autoridade espiritual do Senhor sobre elas. E é um governo. Porque quando eles começam a conduzir a Assembleia ao louvor, a autoridade está começando sobre eles. E às vezes, por não enxergar, nós criticamos por ser criança, por ser jovem, por ser imaturo. E nós podemos estar equivocados e perder experiências extraordinárias por criticar segundo a idade. Segundo a idade. E devemos ter, de fato, irmãos, muita atenção sobre esse detalhe, né? Nem sempre a idade vai distinguir o seu nível de maturidade. Nem sempre. Às vezes pode acontecer ao contrário. E isso depende muito da sua vida pessoal, daquilo que você se alimenta, daquilo que você busca, daquilo que você, com quem você anda e os meios que cercam a sua vida, né? E que te fazem progredir um pouco mais rápido ou não. Isso depende muito, né? Como diz o ditado, né? Me diga quem tu andas, que eu direi que você é, né? Mas o Senhor fala o quê? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, de fato, se Provérbios fala, né? Se você andar com quem é sábio, você vai se tornar sábio. Então, o desenvolver vai depender de quem você anda, o que você vê, com quem você assiste. E por isso, irmãos, que o Senhor, aqui entre nós, vai nos trazer muitos filhinhos. Amém. Uns que nasceram de novo. E nós devemos ter cuidado e zelo por eles para que eles desenvolvam. E o Senhor colocará a responsabilidade nos nossos ombros para evoluir, para que essas vidas, a vida que há dentro dele, seja evoluída. E daqui a 5 anos, quando a gente olhar, não veja aquela mesma pessoa que se machuca ou se fere por qualquer coisa. Mas enxergamos alguém que evoluiu, alguém que cresceu. E o Senhor há de fazer nosso meio, porque se de fato andamos na vida orgânica, natural, o Senhor há de fazer isso. Mas se encontramos o molde, então ele vai ser preso a esse molde e não haverá um desenvolvimento porque está preso a uma forma. Mas se andamos numa vida natural do Espírito, então essa vida irá se desenvolver. E o Senhor irá de trazer outros para que esse amadurecimento e crescimento, de fato. E eu acho que interessante o Senhor estar nos trazendo esse ponto hoje, para que quando o Senhor começar a trazer entre nós, estejamos atentos a como saber lidar com essas vidas. Ali em Atos 2 fala que o Senhor Jesus trazia as almas, né? Atos 2 fala que o Senhor ia salvando almas dia após dia, né? A gente acha muito lindo isso, e de fato é muito lindo, ver muitas vidas se convertendo. Mas os irmãos lembram qual era a prática deles e perseveravam na doutrina. Então, o perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão, esse testemunho foi trazendo foi cooperando para que o Senhor trouxesse mais almas. Então, há uma responsabilidade daqueles irmãos, em perseverar. Então, o fruto da nossa perseverança, irmãos, na oração, nas comunhões, no partir do pão, pode resultar em frutificação. Na medida em que o povo perseverava, o texto depois não termina só em perseverar. Poderíamos ali só nos satisfazer em ver que eles perseveravam, era lindo isso. Mas a perseverança gerou um fruto. E esse fruto era o quê? E ia o Senhor acrescentando. Então, por vocês perseverarem nisso e darem testemunho, cooperarem comigo, eu vou trazendo almas, eu vou trazendo vidas. E na medida em que nos dispormos e nos responsabilizarmos pelo que o Senhor tem colocado sobre os nossos ombros, o Senhor vai inserindo, trazendo famílias, trazendo vidas. Algumas também Ele pode tirar para amadurecer em outro lugar. Então o Senhor é soberano. Nós não devemos nos apegar à forma como Ele trabalha, porque o Senhor tem vários caminhos. Então,
Nós precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, perseverarmos nas orações, nas reuniões de orações. Irmãos, vamos perseverar nas reuniões de oração. É uma reunião extremamente importante. É um ponto fundamental de toda a igreja, a reunião de oração. Nós não podemos abrir mão dessa reunião. Se tem uma reunião que nos gera experiências com o Senhor, é a reunião de oração. E nós não devemos nos desapegar disso. Deve ser um ponto que quando nós olharmos assim, ó, dizer, não, esse irmão ora. Imagina, você está passando por uma situação, você vai contar para alguém que você sabe que não ora? Eu não conto. Imagino que você também não irá contar. Então nós precisamos de irmãos e quando a gente olha e veja, não, esse irmão é de oração, esse irmão está todo na segunda-feira, ele está lá. Então eu vou conversar com ele. Irmãos, precisamos nos atentar a esses detalhes. Porque, às vezes, irmãos, o que é consagração? O irmão Romeu, ele fala muito bem de consagração, né? Mas eu entendi que ali é o que o Senhor falou a Romeu. Mas o que o Senhor fala comigo sobre consagração? Porque o nível do irmão, nós ouvimos a mensagem do irmão e entendemos que é um nível muito alto de consagração. E louvado seja Deus por ele estar correspondendo a isso. Mas e quanto a mim, no nível que eu estou, na luz que eu estou, o que é consagração? Quando nós lemos ali em Lucas 18, a oração do publicano e do fariseu. Quando nós olhamos a oração do fariseu, não é uma consagração ali, irmãos, aquelas atitudes. Ele fala que não roubava, não mentia, não era injusto. Ele disse que não deixava de dar o dízimo e jejuava 2 vezes por semana. Uma prática de consagração não é essa? Não ser injusto, não ser isso, não ser aquilo, não, jejuar, orar. Ele fala que tinha tudo isso. No final, o Senhor disse que não ouviu a sua oração, mas ouviu a do publicano, e falou, Senhor, eu sou miserável, pecador, me perdoe. Mas aquela que disse que fazia tantas coisas, até jejuava, até orava, mas o Senhor disse que não tinha prazer naquela oração. Então, irmãos, a consagração, ela não é só jejuar. A consagração não é só orar. A consagração não é só viver uma vida, embora seja parte da consagração. Mas, porque um exemplo, eu posso jejuar, eu posso orar, mas o aplicativo que o Senhor pede para eu desinstalar do celular, eu não desinstalo. Então, que nível de consagração é isso? A amizade que o Senhor pede para eu deixar de andar, eu não ando. Os lugares que o Senhor pede para eu deixar de ir, eu não deixo. Mas eu estou jejuando, mas eu estou orando, mas eu estou nas comunhões. Mas o que o Senhor está pedindo para eu pagar, eu não estou pagando. O detalhe na minha casa que o Senhor pediu para eu consertar, eu não consertei. E eu digo que me consagro, porque eu estou nas reuniões, estou na oração, estou partindo o pão. Irmãos, o que é consagração para Lucas? E o que é consagração para você? E nós devemos ter atenção porque o irmão Romeu sabe o que é consagração naquilo que está na luz dele. Mas a luz dele não é a minha hoje ainda. Então, o que é consagração para mim hoje? E o que é consagração para os irmãos hoje? É isso que nós devemos nos perguntar, porque podemos ser bons em jejuar, podemos ser bons em orar, mas tirar esse aplicativo do celular que o Senhor está pedindo, a gente não é bom. Deixar de andar com essa pessoa que o Senhor está pedindo, nós ainda não deixamos. Então, a consagração, irmãos, é muito ampla. Embora jejuar faz parte, embora orar faz parte, embora ler a Bíblia faz parte, mas ela não se resume apenas a isso. Só se eu jejuar, eu estou consagrando. Só se eu ler a Bíblia, eu estou me consagrando. Se essa consagração não está resultando em obediência à sua palavra, em obediência à sua voz, aí devemos ter cuidado, se de fato é consagração. Ou pode ser essa oração do fariseu. E às vezes nós podemos ser muito bons em fazer essa oração, porque ele fala o tempo todo dele mesmo, né? Que oração egoísta. E sim, irmãos, a consagração ela faz parte da caminhada cristã e da evolução, né? Mas devemos estar atentos num todo. E esses detalhezinhos, às vezes, eles nos pegam mais do que você passar uma manhã jejuando. Às vezes pode ser mais caro para mim abrir mão de um jogo do que jejuar um dia. E aí o Senhor, ele
não quer a obediência incompleta. O Senhor aceita a obediência por completo. O Senhor, Ele quer de nós o coração, não pela metade, mas como um todo. Então, por isso que nós devemos nos apegar a estar atento ao que de fato o Senhor tem nos governado e direcionado nesse tempo. A segunda menção, irmãos, que eu queria dar é sobre Atos, né? Atos 20, 31, 32. Quando o apóstolo Paulo, ele fala que andava com a igreja em Éfeso, né? A igreja em Éfeso é a mesma lá de Atos. Atos, ou de Apocalipse, né? E essa igreja, irmãos, em Éfeso, ela foi fundada assim pelo apóstolo Paulo, certo? Atos 20, 31, 32. E o apóstolo Paulo, ele fala que, se os irmãos lerem depois, fala que caminhou com os irmãos durante 3 anos. Ó, eu caminhei com vocês pregando, caminhei com vocês instruindo durante 3 anos. E agora, se os irmãos continuarem o texto, ele vai dizer que o Espírito impeliu ele a sair de lá. Porque, irmãos, se um pai andar muito tempo com o filho, assim, que ele grude, muitas vezes pode não gerar no filho um desenvolvimento natural de ter essas experiências individuais. Então, por isso que às vezes nós olhamos crianças mimadas, né? Crianças muito mimadas. E então a gente vê que há um período de caminhar ali, como foi o Senhor Jesus com os discípulos, agora o apóstolo Paulo com os irmãos em Éfeso, de 3 anos, período de 3 anos e meio. Mas depois o Espírito impeliu ele a ir para Jerusalém. E ele fala, né, que lá me esperava prisões e tudo mais. Então há um período de caminhar. Depois desse caminhar, há o quê? Uma separação, para que também essa vida de filho não fique dependente o tempo todo e ela possa caminhar por si. E então, por isso que ele diz, ó, eu preguei entre vocês 3 anos. Então foi um período de caminhada do apóstolo Paulo com os irmãos também em Éfeso, para que houvesse um progresso na vida desses irmãos. E a terceira menção é 1 Coríntios, e essa aí eu queria ler com os irmãos, 1 Coríntios 3, 3 do 1 ao 3. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, fala assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Só até aí, irmãos. Com leite vos criei, e não com manjar. Mas o verso 1 diz assim, ó, eu não vos pude falar como a espirituais, como meninos em Cristo. Irmãos, esses irmãos aqui em Coríntios, depois os irmãos pesquisam, para não ficar só no que eu estou falando, né? Esses irmãos em Coríntios, eles tinham uma média de 3 a 5 anos. E o apóstolo Paulo já queria falar a eles como a espirituais. Então veja novamente que está dentro desse mesmo ciclo, de 3 a 5 anos. O apóstolo Paulo olhando para eles e pelo tempo de caminhada, é como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim, ó, vocês de 3 a 5 anos já eram para ter um discernimento um pouco mais, na luz um pouco maior. Mas como eu entendi que vocês ainda ainda são meninos, então eu não pude falar com vocês espiritualmente. Então eu vou falar com leite, eu vou falar mais manso. Eu queria falar com você, Lucas, um pouquinho mais. Eu queria, Lucas, te ensinar um pouquinho mais. Eu queria te mostrar um pouquinho mais isso aqui, mas eu não posso porque você ainda não evoluiu. Embora o tempo que você tenha de caminhada já era para ter evoluído. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos irmãos. Olha, vocês ainda são carnais. Vocês ainda brigam entre si. Vocês estão divididos. Uns diziam que era de Apolo, outros de Paulo, outros de Jesus, outros disso, aquilo. Então eu não posso falar com vocês, embora eu queria. E o verso 2 fala aqui o quê? O verso 2,15 ele diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que nos possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então era esse sentimento que o apóstolo Paulo queria que aqueles irmãos ali tivessem,
de ter a mente de Cristo. Mas, olhando aqueles irmãos, ele discerniu que não havia essa capacidade. Então, nós vemos aqui em Coríntios, novamente, esse período exato de 3 a 5 anos, que era para ter uma certa evolução espiritual. Ou seja, é como ele diz assim, ó, eu já não queria tratar vocês porque os filhinhos é com leite, é com alimento menos grosso, né? Mais denso, mais tranquilo, é mais aceitável. Mas aqui, irmãos, de 3 a 5 anos que tinha esses irmãos, o apóstolo Paulo já não queria mais tratar ele como filhinhos, já queria tratar já como um jovem, como alguém que já tinha um pouco mais de conhecimento. Mas ele não pôde. Então, muitas vezes o Senhor ele pode deixar de usar alguém, usar um irmão, uma irmã, para me repreender ou para falar algo, porque não vê em mim ainda a capacidade para aceitar aquilo ali. E isso, irmãos, não é ocultar, porque o apóstolo Paulo aqui até queria falar com esses irmãos, mas não pôde. Por quê? Porque via que o caminhar deles era de uma criança, não era de um bebezinho. Então, muitas vezes, um irmão não pode vir até mim e falar certas coisas que era para já estar falando devido à minha caminhada, porque ainda enxerga um bebê em mim. Às vezes, o Senhor ele pode não falar comigo em certa área, porque ainda olha para mim e vê uma criancinha, um bebezinho que se emburra, que gosta de andar com um chocalhozinho, com tomar um leite fermentado. Então o Senhor ainda não pode. Ó, eu queria te dar um alimentozinho maior, mas eu queria te consertar nisso aqui. Eu ainda queria falar isso com você, mas ainda não posso, porque você ainda está nesse nível aí. Então, quando você decidir sair desse nível, aí sim eu acho, aí eu falo com você. Mas quando você decidir estar aí, então não faz sentido então ainda falar contigo. Então eu creio que esse mesmo proceder aqui, irmãos, foi com os irmãos em Coríntios. E a gente vê que o livro todo de 1 Coríntios é querer tratar sobre aqueles irmãos, a maturidade do tempo que eles tinham. Ou seja, ó, do tempo que vocês tinham, o tempo que vocês têm, esse período que vocês têm, era para vocês estarem um pouco mais evoluídos. Era para você ter avançado um pouco mais. Você já poderia ser alguém mais maduro no Senhor. Mas eu não posso ainda tratar com você com maturidade, porque eu olho para você e não enxergo isso. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a não decidirmos o tempo todo viver no leite. Porque, como eu falei, ser criança é muito bom, né? Mas, espiritualmente, uma criança ela jamais pode decidir ser criança o tempo todo, porque não permitirá a vida, não permitirá que ela fique ali. Mas espiritualmente, eu posso decidir ser criança o tempo todo. Alguém que não quer nenhuma exortação, nenhum aconselhamento, não quer nada, não quer nada, porque eu decidi viver assim. Então, irmãos, no mundo espiritual é um pouco diferente. A decisão de querer ser menino o tempo todo é nossa. E nós podemos, porque aqui nós vemos irmãos de 3 a 5 anos que ainda eram meninos. Embora o Senhor quisesse falar um pouco mais, mas não podia, porque eles mesmos não queriam. Então, esses três exemplos eu queria trazer, né? Primeiro nós vimos os discípulos com o Senhor Jesus, o caminhar. O apóstolo Paulo com os irmãos em Éfeso. E aqui o apóstolo Paulo também aos irmãos aos Coríntios. O mesmo período, de 3 a 5 anos. É um período que o Senhor já queria que houvesse uma evolução, especificamente dos irmãos em Coríntios. Mas não houve. Ou seja, a resposta ao Senhor não foi positiva. Então, eles estagnaram e permaneceram, né, no mesmo estágio da sua caminhada. Agora, irmãos, no mundo espiritual há dois tipos de filhinhos, né? Aqueles que nasceram de novo, é um filhinho porque é recém-nascido na fé, e aqueles que têm muito tempo ainda são filhinhos. E esse também nós vamos encontrar aqui em Hebreus. Vamos abrir em Hebreus, já está finalizando. Hebreus 5:11. Veja que interessante, irmão, isso aqui, muito interessante isso aqui. Hebreus 5:11. É o que vai falar o Senhor, né? Nós não sabemos quem foi o escritor, né, dessa carta. Alguns dizem ser Paulo, outros Lucas. Nós não sabemos e também não é esse o foco hoje, né? Saber quem escreveu o livro. Sabemos que foi o Espírito Santo, né?
E louvado seja Deus por isso. Hebreus 5:11, olha o que ele diz: do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Olha que impressionante agora, irmãos. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Vê, irmãos, que impressionante isso aqui. Sabe qual era a média que esses irmãos aqui, ou quando essa carta aos Hebreus foi escrita? Esses irmãos tinham um período de 20 a 25 anos. Eram irmãos que o escritor aos Hebreus fala: olha, vocês já eram para ser mestres. Vocês já eram para ter um conhecimento elevado do Senhor. Vocês já eram para ter experiências com o Senhor mais íntimas. O seu relacionamento com o Senhor já era para ser maior. Essas questões que você ainda passa, não era para você estar passando mais. Pelo tempo que você tem de caminhada, você já era para ter passado essa prova há muito tempo. Mas você continua repetindo a mesma prova. Esse nível que você está hoje é um nível de menino, mas você era para ser um mestre. O seu nível já era de alguém que era para ser pais, mas você ainda é filhinhos. Então, irmãos, nós encontramos os dois lados da moeda. Os filhinhos que nasceram de novo e os filhinhos que decidiram ser filhinhos a vida toda. E aqui a exortação do Senhor àqueles irmãos. Pelo tempo, e sabe qual é o segredo, irmãos, para que esses irmãos continuassem como meninos? Está no verso 11, do qual muito temos de dizer, de difícil interpretação. Agora vem a questão: porquanto vos fizestes negligentes. Irmãos, muito do nosso progresso tá por sermos negligentes aquilo que o Senhor está falando. Muito da minha falta de evolução está por não corresponder logo àquilo que o Senhor tem falado comigo. Senhor Jesus. Muito da falta da minha evolução está por retardar a dizer sim ao Senhor. Muito da falta da minha evolução está por não fazer, ainda que tenha sido aquele negócio que o Senhor pediu muito simples, mas eu tenho retardado. E quanto eu tenho perdido de avançar no Senhor por tirar aquilo ali. Então, irmãos, que palavra tremenda aqueles irmãos. E tudo por ato simples, porque vocês foram negligentes. Vocês não me ouviram. Então vocês eram para ser mestres, mas porque vocês não estão me ouvindo. Porque vocês estão sendo negligentes. Eu tenho falado e você não está me ouvindo. Então fica aí como criança. Fica aí repetindo essa prova o tempo todo. Fica aí passando por isso todo dia. Você deixou de me ouvir. Então você ainda é menino. Então você vai ficar nisso aí a vida toda. Então, irmãos, muito no nosso progresso está em não ouvir ao Senhor e não obedecer à sua vontade. Por isso, irmãos, que a obediência ela está diretamente ligada ao nosso progresso espiritual. Se o nosso nível é obedecer ao Senhor e a sua palavra é pouco, então o nosso nível de maturidade também é pouco. Mas se o nosso nível em dizer sim ao Senhor é de prontidão, então podemos estar em uma luz um pouco mais clara no Senhor. E aqui nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo não, mas o irmão que escreveu essa carta, fala aqui no verso 12, né? E vos haveis feito tais que necessitais de leite. Ou seja, ele diz ao ponto, irmãos, que por vocês estarem nesse nível, eu tenho que voltar ao beabá. Eu tenho que voltar às coisas mais rasas. Você era para ser já um mestre, mas, sabe, uma criança, como os meninos estão aqui, estão aprendendo o alfabeto. Mas um adulto com 30 anos, você não precisa dizer que a primeira letra do alfabeto é A e a última é Z, porque ele já sabe. Mas embora encontrar alguém com 30 anos, que você tem que dizer a ele que a primeira letra é A e a última é Z. Então, espiritualmente falando, era como se ele estivesse nessa mesma condição, onde o Senhor
teria que novamente, embora eles já deviam ser mestres, voltar a dizer qual a primeira letra do alfabeto e a última, porque eles não sabiam nem isso. Então, irmãos, que perigo há onde nós não obedecemos ao Senhor. E isso, irmãos, está diretamente falando comigo, né? Porque há coisas que o Senhor tem falado comigo. E aí, irmãos, por isso que nós precisamos falar o que o Senhor primeiro fala conosco. O que o Senhor está primeiro orientando em alguns assuntos, em nossas vidas particular. E se nós, irmãos, não formos ouvintes atentos, formos ouvintes negligentes, vamos o tempo todo. Aí os irmãos daqui a 5 anos vão olhar para mim e vai ver essa mesma criança. Os irmãos daqui a 5 anos vão olhar para um irmão ou irmã e vai encontrar essa mesma criança. A questão é, a vida não está dentro dele? Sim, porque ele nasceu de novo. Mas então por que ela está contida no mesmo tamanho? Porque ele foi negligente. Por isso que o Senhor diz a carta aqui aos Hebreus: se hoje ouvirdes a minha voz, não negligencie, não endureça o vosso coração. Então, irmãos, foi assim que a gente encontrou também lá na parábola do semeador. Ela frutificou porque guardou, ela ouviu e guardou em um bom e reto coração. Foi assim que a gente viu lá na parábola do homem que edificou a sua casa sobre a rocha e sobre a areia. Ele ouviu e respondeu ao Senhor. Então, tudo está diretamente ligado ao ouvir. A diferença é, depois de ouvir, a resposta que eu dou ao Senhor, ela conta ao nosso estágio da caminhada cristã. E aqui nós enxergamos irmãos que já deveriam ser mestres, irmãos que já deveriam ser maduros, irmãos que já deveriam ter um relacionamento maior com o Senhor, mas não estão por conta da sua negligência no ouvir. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, nesses dias, porque a voz do mundo está ensurdecedora, com muitas distrações, com muitas atrações, e se nós nos atentarmos a essa voz do mundo, não iremos nos atentar à voz do Senhor, né? Porque irá tomar o nosso coração, irá ganhar o nosso coração. E quando o Senhor falar, eu não vou dar mais ouvido, porque a voz do mundo já ganhou meu coração. A voz desse algo que o Senhor pediu para eu fazer já ganhou meu coração. Então não faz mais sentido abrir mão disso, porque já ganhou meu coração. Foi essa voz que ganhou meu coração, não a voz do Senhor. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, esses dias, porque o mundo ele tem sido ensurdecedor. No nosso celular, nos nossos olhos, ele está ensurdecedor. A voz do mundo está ensurdecedora. Mas quanto a nós, o que vamos fazer? Sermos negligentes ao Senhor, como foi esses irmãos? E quando olharmos daqui a 5 anos, enxergar a mesma pessoa, enxergar o mesmo irmão, a mesma irmã, ou vamos enxergar alguém um pouco mais maduro, porque decidiu avançar no Senhor? E esse caminho, irmãos, não irá ser fácil, mas se dissermos sim ao Senhor, né? A palavra do Senhor fala que ele terá um coração satisfeito, porque o Senhor se satisfaz em filhos obedientes, né? Assim como o Senhor, quando Jesus ele foi à cruz, quando ele foi se batizar, o próprio Pai emanou a voz e disse: esse é meu filho amado, em quem tenho todo o prazer, porque ele está obedecendo à minha vontade. Assim o Senhor conosco, em dizer: este é meu servo amado, em quem eu tenho prazer, porque ele está obedecendo à minha voz. Então, que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Esses estágios, nós hoje só falamos dos filhinhos, né? Ainda faltam os jovens e os pais, mas eu creio que a impressão dos filhinhos, ela impactou mais o meu coração, porque eu me vejo ainda como um. Então, eu não posso falar de jovens, porque ainda não sou um jovem, né? Não sou um pai, segundo a palavra de Deus. Então, porque eu vou falar de um assunto que eu ainda não alcancei. Então, que o Senhor nos ajude, né? Será que se um dia o Senhor nos permitir falar sobre jovens, amém. Mas o Senhor só me permitiu falar sobre esse assunto aqui. Então, que o Senhor continue, né, ganhando nosso coração, que possamos em humildade, porque o progresso espiritual, irmãos, ele também vai muito da humildade no nosso coração, né? Embora nós sabemos que para chegar no alto você precisa usar uma escada,
No mundo espiritual é ao contrário, né? Essa escada é para baixo. Quanto mais baixo você vai, mais próximo do Senhor você está, né? O mundo ele diz que a escada é para cima, mas para Deus a escada é para baixo, né? Ao ponto de João Batista dizer: importa, Senhor, que o Senhor cresça, que eu diminua. Então, a escada do crente é para baixo mesmo, irmão. Então, é por isso que muitas vezes nós não queremos isso. Porque quanto mais descemos, menos as pessoas vão nos ver, menos a pessoa vai me ver. E o que hoje o mundo mais quer é se ver, né? Um colega lá no interior, onde minha família mora, né? Acabou de fazer, ele, blogueiro, né? E aí, 1 milhão de seguidores conseguiu esse mês, né? E aí fez uma festa na cidade, convocou todo mundo e tal. E é exatamente isso que o mundo quer, né? Quer se aparecer, ele quer estar na escada mais alta. E dizer que é bom porque não foi fruto do meu trabalho. Argumentos que, teoricamente, são até bons, mas nós sabemos que o Senhor diz: o que adianta ganhar o mundo todo. Era alguém que servia ao Senhor, deixou o Senhor, e hoje se alegra com 1 milhão de seguidores. E o que vai adiantar disso tudo, né? Quando estivermos diante dele. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, porque a escada do mundo é para cima, mas a escada do Senhor ela é para baixo, né? Mas quanto mais caminharmos para baixo, mais o Senhor ele crescerá em nossas vidas, né? Então que nós possamos refletir e decidir o que nós de fato queremos, né? Se hoje estamos na luz do amanhecer, o Senhor ainda é misericordioso e ele tem graça para nós, para avançarmos. Se já alcançamos a luz do meio-dia, que bom. Permaneçamos, né? E cooperarmos com outros que ainda não chegaram, para que juntos possamos alcançar o que o Senhor tem. Amém. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Esta é a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por esse assunto que o Senhor tem trazido ao nosso meio. Obrigado, Senhor, pelo teu falar, Senhor. De fato, Senhor, aqui não há voz humana, Senhor, mas a tua, Senhor. Senhor, nos ajuda a consertar o que precisa ser consertado. Nos perdoa, Senhor, se nós temos sido negligentes, Senhor, em qualquer um dos assuntos que o Senhor tem falado conosco. Ó, Senhor, nos perdoa se porventura não estamos retardando aquilo que o Senhor quer pressa. Me perdoa, Senhor, em nome de Jesus, nos purifica. Obrigado porque ainda há graça, Senhor, ainda há misericórdia do Senhor. Se nós hoje decidirmos, Senhor, avançar, ainda há graça e misericórdia, Senhor. Então, que possamos não deixar para amanhã, não sermos negligentes, mas dizermos sim a Ti, Senhor. Nos visita, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra não se perca em nosso coração, mas que tenhamos, Senhor, prontidão em dizer sim a Ti, Senhor. Nós Te louvamos e com o coração arrependido, Senhor, nesta manhã, nós suplicamos o Teu favor, Senhor, e a Tua graça, o Teu perdão, Senhor, e a Tua misericórdia, Senhor. Nos despede na Tua paz, continua nos conduzindo nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.